Oi, eu faço estágio na área da educação infantil há quase um ano, com crianças de 5 anos na creche, e eu tenho muita coisa para te contar. Então vamos lá? A primeira coisa, como é o estágio? Falando de uma maneira geral a respeito de qualquer estágio, de qualquer curso, você não é um profissional naquela área. Então essa é uma noção que todo mundo tem que ter, que você vai estar lá para poder aprender, adquirir experiência. Se você tiver isso na sua cabeça, o seu trabalho vai ser levado de uma maneira mais satisfatória e você não vai se estressar com alguma coisa que talvez mandarem você fazer. Também gostar do que faz é importante. Seria muito difícil para mim trabalhar com criança não gostando de criança. Então, eu te falei fatos da minha vida, coisas que eu tenho na minha mente, que eu já tive antes de começar o estágio, que fizeram com que facilitasse o meu trabalho. Outra coisa é que você não pode tratar uma criança como adulto, então é preciso ter paciência. E isso é coisa também que você, por exemplo, estudante de pedagogia, vai aprendendo na faculdade. Então, como eu falei no início do vídeo, o meu estágio é na parte da creche. A creche é um pouquinho diferente da escola, porque não é exigido que tenha um professor formado, né, dentro da sala de aula. Mas, obviamente, a gente tem, né, supervisores que nos ajudam com as atividades pedagógicas, porque na creche, para quem não sabe, também tem um planejamento de aula, você tem que planejar as atividades, as crianças elas não ficam lá só brincando, assistindo televisão, toma o banho, dorme e vai embora, não é isso. Eles têm uma rotina para ser seguida e você também tem que trabalhar atividades que ajudam no desenvolvimento da criança. E é assim lá na creche, essa é a minha função. Eu preparo atividades para ajudar no desenvolvimento da criança e auxiliar. É como se fosse um auxílio também para a escola, né? A gente reforça lá na creche o que a criança já vem aprendendo na escola. Como conseguir o estágio na área da educação infantil? Você precisa procurar nos lugares certos. Quais são eles? Veja se no site da prefeitura da sua cidade tem algum edital ou alguma informação a respeito se a prefeitura ela oferta estágios para essa área. Se você não conseguir achar nada lá no site da prefeitura, você também pode pegar e se dirigir para a Secretaria de Educação da sua cidade. Lá também eles vão te passar as informações e te explicar se, no caso, ofertarem estágios, o que você precisa fazer para poder conseguir um. As escolas particulares também oferecem estágio, então nesse caso aí você tem que ir em cada escola e conversar com a direção como que é e levar um currículo. Eu vou contar para você agora como que eu consegui o meu estágio. Porque, para quem caiu aqui de paraquedas, eu não estudo pedagogia, eu não curso pedagogia. O meu curso é de letras. Então, como alguém que faz faculdade de letras e não vai trabalhar com educação infantil, pode ter um estágio nessa área? Porque aqui, na minha cidade, onde eu moro, o estágio ele não é restringido só para quem faz pedagogia. Ele é para todos os cursos de licenciatura que vão precisar ter uma experiência com sala de aula, por mais que não seja essa faixa etária que será trabalhada no futuro. Mas o estágio, ele te ajuda em muitas formas. Eu aprendi a fazer um planejamento de aula no meu estágio com educação infantil. E no futuro, quando eu me tornar professora e me formar, eu vou ter que planejar as aulas. Daí, eu participei de um processo seletivo aqui, não é por prova esse processo seletivo. Quem fica na frente é quem está mais perto de se formar. Também quem já tem tempo de experiência no estágio. E também quem tem um curso de capacitação na educação especial inclusiva. E eu fui, lógico, atrás de fazer esse curso. Então, gente, se vocês querem estágios ou qualquer outra forma de trabalho também, é muito importante que você tenha esses cursos de online mesmo, pela internet consegue fazer de horas que te dão, né, umas horas de experiência naquilo. Onde você pode fazer esses cursos? Sites que disponibilizam esses cursos na área da educação de forma gratuita é o site do MEC.
que eu vou deixar o link aqui na descrição, e também o site de uma outra faculdade, que eu vou deixar logo embaixo o link dela também para você que tem interesse em fazer esses cursos na área da educação. Quando eu participei, eu estava no 4º período da faculdade, eu não tinha tempo de experiência no estágio, mas eu tinha o curso de capacitação na educação especial inclusiva, que me deixou um pouquinho na frente, e eu consegui a vaga. Agora vamos para outra parte. Quais são os desafios de trabalhar com a educação infantil? A primeira coisa é que você está cuidando de uma criança. Então você é responsável por ela. E por eles terem, pouca idade, e por eles serem muito novinhos, eles não têm muita noção de perigo. Então você tem que ter essa noção por eles. E dependendo, se for muita criança na sala, eu, por exemplo, tinha uma média no início do ano, agora diminuiu um pouco, de 20 crianças, você tem que ficar atento a todas elas, também para elas não se machucarem entre si. Porque também tem isso, da criança, ela bater uma nas outras. Nessa fase tem muito aquela coisa da mordida. E você tem que cuidar, a responsabilidade é sua, ela tá ali sobre a sua visão, Então isso é um pouco desafiador, principalmente dependendo da quantidade de crianças que tiver na sala. O segundo ponto é você planejar as atividades. Como no caso isso é de minha responsabilidade, eu que tenho que ver uma atividade que vai ajudar a criança especificamente em uma coisa. A gente recebe um cronograma de coisas que precisam ser trabalhadas na criança, tipo psicomotricidade, que vai ajudar a criança ali na coordenação motora dela, grossa e fina. Então eu tenho que arrumar atividades que vão ser trabalhadas nisso na criança. Também outra coisa são sons e músicas, então a gente precisa ensinar sons para criança, também precisa trabalhar com muitas musiquinhas, porque para mim também foi um desafio no começo, porque eu não conhecia zero música de criança. As músicas de criança que eu conhecia eram da minha época de criança, que hoje, por incrível que pareça, eu não sou muito velha, mas elas já nem lembram mais, nem sabem o que é. Então eu também tive que aprender isso. Muito importante também que tá no cronograma são a leitura. Apesar da criança ela ainda não ser alfabetizada, ainda não saber ler, a gente tem que trabalhar essa questão do contato deles com o livro. Então tem que ler muitas historinhas, tem que dar o livro para a criança olhar, também tem que fazer a criança criar uma historinha e contar pra você. E tudo isso são coisas que você tem que trabalhar o ano todo. Então chega uma parte do tempo que você já não tá tendo mais ideia, não tá tendo mais criatividade, mesmo tendo muita coisa na internet. Então isso é um pouco desafiador, planejar os conteúdos que vão ajudar em questões específicas para a criança. E depois de tudo isso, de ainda planejar, eu preciso entregar para minha coordenadora, que é quem tem a formação, e ela vai aprovar se aquilo ali tá bom, se tá certo. Quando eu cheguei nessa creche, eu peguei uma turma que ninguém queria, porque as crianças lá eram muito indisciplinadas. Então era muito difícil de trabalhar lá. As outras pessoas que tinham ficado antes de mim, elas simplesmente abandonaram a turma. Então foi desafiador pra mim porque as crianças não tinham uma rotina, o que é o principal para uma criança na creche. Ela tem que seguir as coisas nos horários, ela tem que fazer uma coisa depois da outra, também nessa fase do desenvolvimento, porque eles também têm uma rotina lá na escola e eles vão aprendendo sozinhos depois que você ensina, lógico, porque tem esse processo de ensinar que foi difícil, delas pegarem um ritmo, saber que tinha horário para elas acordarem, para comer, para brincar, para poder fazer as atividades e se arrumar para poder ir embora. Então isso tudo foi um desafio para mim no começo, porque elas não estavam acostumadas a ter essa rotina, o que é muito importante para elas. E olha só, agora deu tudo certo. Eles seguem as rotinas bonitinho, eles já sabem o que tem que fazer. Quando outra pessoa fica no meu lugar, que já precisou de outra pessoa ficar, eles já sabem o que eu gosto que eles fazem, o que eles não podem fazer. Assim, a criança, essa parte, ela absorve muitas coisas que ela aprende. Então você ensinou ali, trabalhou uns dias,
Pronto, tá feito. Essa é uma vantagem, né? Não um desafio. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, também curte, compartilha com alguém que tem a intenção de fazer um estágio na área da educação infantil ou que quer saber mais ou menos como que é o estágio. Obrigada por terem assistido, um beijo, tchau!